satélite do Gaivota e do Cibratel. E, como dito no começo, né, quando mexe em praia, já que é um patrimônio federal, as pessoas sentem aquilo, veem aquilo sendo mexido e acabam procurando uma entidade ou outra para a gente tentar resolver da melhor forma esse impasse que está instalado aqui na nossa cidade. Não sei se a Rosana queria falar alguma coisa, começar, e a gente vai dando a palavra se a gente quiser fazer alguma intervenção. Eu quero primeiro nivelar a todos exatamente o porquê, né? Como nós chegamos aqui hoje, exatamente. Nós estamos em processo de finalização do plano de saneamento. Na ocasião da audiência pública sobre o plano de saneamento, nós tivemos, se não me engano até foi o Érico, a pessoa que oficialmente apresentou na audiência o problema dos PVs na areia. Naquele dia houveram algumas manifestações, a própria Sabesp apresentou as justificativas, mas a partir daí, como no plano de saneamento não estava tratado especificamente desse assunto, nós entendemos que ele tinha uma relevância grande e nós começamos a estudar de que maneira que nós poderíamos acrescentar no documento do plano, já que o documento do plano de saneamento, ele é um documento essencial, porque quando a prefeitura for fazer o procedimento de concessão dos serviços de água e esgoto para a empresa, o plano de saneamento é o norteador desses contratos. Então, o que está no plano terá que ser cumprido. Então, o local, nós entendemos que o local ideal para colocar as diretrizes referentes a esse problema que foi apresentado é o plano de saneamento. Mas o plano de saneamento, por outro lado, para que nós conseguíssemos colocar isso de uma forma, por exemplo, completa, nossa intenção é a qual? A transferência ou a relocação dessa rede, né, que hoje está na areia, em alguns trechos da cidade. Para que nós pudéssemos colocar isso no plano de uma forma mais eficiente, vamos dizer assim, nós precisaríamos ter o estudo e o impacto econômico-financeiro que dá essa obra no total das obras que estão planejadas. Coisa que hoje nós não temos, nós não sabemos quanto isso vai custar, né? Então nós resolvemos colocar no plano a exigência de projeto imediato, de projeto de alternativas, estudo de alternativas técnicas para essa transferência e, no médio e longo prazo, ou como for viabilizada a questão financeira, a efetivação das obras. Partindo desse princípio, nós temos então um problema. Conversamos com a Sabesp, em primeiro lugar, e entendemos que essa transferência ela não vai ser rápida. Imagino que não há... a Sabesp trabalha com planejamento longo, né? Então, essa transferência vai demandar algum tempo na nossa concepção. Então, a nossa preocupação é a realidade que tem hoje, né? O que nós temos hoje de fato, a temporada que está chegando, que nos preocupa, porque você aumenta o número de pessoas na praia, você pode criar uma outra, né, uma problemática ainda maior, além do que nós já temos. Então, a nossa ideia é, enquanto a solução definitiva não vem, estudar formas de mitigar e minimizar o problema que existe de fato hoje, né? Aí, conversamos um pouco preliminarmente com a Sabesp e estamos acompanhando o movimento que a CAI está encabeçando, né? Acho que chamou a Sabesp já para conversar tempos atrás, e estamos acompanhando esse processo todo. Entendemos que seria o fórum ideal para discussão dessas soluções mitigadoras. Procuramos a associação, né? E até aqui, Eliseu, queremos formalizar até um agradecimento, a compreensão e que vocês tiveram a disponibilidade, né, de chegarmos aqui, nesse momento hoje. Então, gente, basicamente, foi assim que nós chegamos aqui. A ideia hoje desse trabalho
é, juntamente com a Sabesp, ouvir os envolvidos na busca de soluções mitigadoras para o fato que já está efetivado. Tá? Eu sei que tem várias soluções que estão encaminhando para outro lado, questões judiciais que vão aparecer pela frente, isso é outra coisa. Eu não tenho nem como falar sobre isso. Acho que não é o momento da gente falar sobre isso, porque isso vai ser resolvido em outra instância, né? Que não é a nossa. Então a ideia hoje, basicamente, é isso: tentar trocar uma ideia com quem está envolvido nisso, com quem está preocupado com isso, para que a gente possa entender, principalmente perante a temporada que está chegando, que é o que me preocupa mais imediatamente, como que nós podemos mitigar isso. Tá? Então, basicamente, é isso. Né? Eu acho que a gente poderia ouvir, tem muita gente que entende, tem técnicos aqui, além de todos os técnicos da empresa. Né? Queria também muito agradecer a compreensão da Sabesp, né, que veio, que está procurando conversar com todos os envolvidos. Eu acho que isso é muito importante, já demonstra que a empresa está aberta, tem essa disponibilidade de diálogo. Né? Então eu acho que a partir daí a gente pode encaminhar, não sei, Fernando, quem que vai fazer uma explanação, e depois a gente pode começar a discutir pontualmente. Né? Eu acho que tem regiões diferentes que talvez vão demandar soluções diferentes. Né? Então a gente poderia, daí para frente, depois começar a focar mais, né, nos problemas especificamente de cada trecho da prática. Muito bom. Bom dia a todos. Né? Nós somos do programa Ambalim, Emílio, meu nome. Somos engenheiros das obras aí. E, como é conhecimento de todos, a Sabesp está implantando esse programa já em fase de conclusão, né? Esses 1.200 quilômetros de sistema de esgotamento sanitário. Desses 1.200 quilômetros, 25% disso tudo pertence ao município de Itanhaém, da cidade local. E quase 10% dessa verba de 1,5 bilhão também está colocada nessa cidade por conta desses 25% das obras físicas. E é uma obra de um vulto, que o que foi feito em 100 anos aqui no município, aqui na região metropolitana, está sendo feito em 4 agora. Né? Então foi algo marcante e impactante do ponto de vista do saneamento, vulnerabilidade das praias, e com isso traz transtornos. Né? Isso traz transtornos e transtornos fortes. Porém, nós já estamos numa fase pré-operacional de todo o sistema. E para que isso acontecesse, nessa década passada, 2001 até agora, né, várias tratativas estão sendo feitas, inclusive com órgãos internacionais, né, o JICA, né, JMIC, órgãos que financiaram, com exigências ambientais fortíssimas a nível mundial, né, nem a nível nacional, né, exigências fortíssimas, passado pelo Congresso, pelo Senado, aprovação, avalizado pelo Estado, né, e também avalizado pela Prefeitura Municipal local. Né. Sendo até consultado a Prefeitura local, um plano diretor, né, sendo visto, a certidão de uso e ocupação de solo, né, sendo dado, né, pela Prefeitura local, né, pelo prefeito, declarações, né, da Prefeitura autorizando a entrada das obras e o acompanhamento técnico de tudo isso durante a fase de projeto e durante a fase executiva também, né? Engenheiros da Prefeitura, secretários, Secretaria de Obra, Secretaria de Saúde, conselhos regionais, uma bateria, até a pedido inclusive
presidente da Câmara alguns esclarecimentos ao Ministério Público, né? Então houve uma série de tratativas, né? E depois a partir de tudo isso, os licenciamentos que vieram acontecendo ao longo de tudo isso, né? As outorgas do DAE, os licenciamentos da CETESC, do DAIA, na época, do Impacto Ambiental, Secretaria do Meio Ambiente, IBAMA, né? DEPRN, né? E todos os órgãos envolvidos foram consultados. Né? E o SPU? O SPU também, né? O SPU também, né? Foi consultado? Tem consultas, né? E em cima de tudo isso, as obras foram sendo desenvolvidas, né? O que eu estou sentindo aí, o que pega bastante, um fator relevante, são os poços, né? Os poços de medida que aparecem aí, chama a atenção os PVs, né? Os PVs, que eles chamam bastante atenção sobre a situação local, né? Para se ter uma ideia, aqui na cidade de Itanhaém, no município, aqui tem, nesse plano onda limpa, né? Tem praticamente, além dos que já existiam anteriormente, né? 4.000 poços. Então é como se fosse uma agulha no palheiro, né? Estão todos espalhados. Só que isso não chama atenção, né? Embora a densidade seja grande desses poços, né? 4.000 poços, uma profundidade média de 2 metros, porque tem poços até de 5 metros, né? Seria um poço de 8 quilômetros se tivesse fazer um só, né? De profundidade. Esses poços, eles estão espalhados, mais ou menos em média, assim, a cada 6 lotes tem um poço. Só que isso não se é visto, não chama atenção, não é relevante, porque eles estão enterrados, né? A gente só vê o tampão de ferro fundido ali, redondo, circular, né? No asfalto, ou na rua, né? Ou às vezes no passeio. Então isso não dá o destaque, né? Mas eles estão lá, né? Esses tampões, eles têm 60 centímetros de diâmetro, né? Quando a gente colocasse um tampão do lado do outro assim, né? Juntasse todos eles, daria quase 3 quilômetros de malha metálica. Vocês verem que o negócio marca, né? É relevante, né? Só que como eles estão dispersos, não se percebe. Agora, o que acontece? Na faixa da praia, eles não estão enterrados, eles estão aparentes. Então aí chama atenção. Agora, a existência deles é fundamental. Mas o SPU autorizou Sim. a instalação na areia da praia? Sim. Vocês têm esse documento? Veja bem. Para se entrar com um sistema de saneamento numa cidade, a competência pertence a órgãos estaduais e órgãos municipais. Essa é a competência. O próprio órgão federal, IBAMA, né, CONAMA, o que eles fazem? Eles falam, olha, nós não vamos entrar aí, isso é regulamentação, isso é resolução. Olha, não se entra aí, porque atividades com baixo impacto ambiental é responsabilidade e competência do município e do Estado. E se tiver um alto impacto ambiental significativamente, potencialmente poluidor, aí entra o IBAMA, entra o CONAMA para poder dar o aval em cima daquilo. Então tem decretos estaduais, né? Tem resolução CONAMA, né? No qual, dentro da lei, decretos federais da Presidência da República, tá? Nos quais a competência municipal sobre áreas urbanas, a competência estadual sobre o sistema de metropolização, para que legislem a situação em lei. Então a autorização do Serviço de Patrimônio da União não existe no projeto? Veja bem. Estamos nos desviando do Não. Eu acho que essa discussão, gente, agora está até em outro nível, vai ser discutida em nível judicial.
social. Não. A parte de autorização. Mas como está saindo do... Claro, a gente não se reuniu para ver como nós chegamos lá. Nós nos reunimos para tentar mitigar a situação real. Essa discussão toda de licenças, de autorizações, que agora vai ser discutida em outro fórum. Tenho certeza absoluta que todo mundo vai ser chamado para dar o seu... Eu acho que a gente tinha que tentar aproveitar esse encontro com pessoas, né, interessadas no assunto para tentar ver como nós podemos... Ninguém investe um dinheiro desse sem ter autorização. Então tem ou não tem autorização do Serviço de Patrimônio da União? Existe esse documento? Veja bem. Então, ótimo. É um espaço para esclarecimentos. Eu quero que seja esclarecido. Está existindo um impasse. Aliás, é dever do cidadão proteger o meio ambiente, constitucional. A Constituição me garante isso. Então, eu estou querendo exercer o meu dever como cidadão. Está existindo um impasse aí sobre a consulta, né, a autorização do patrimônio da União, né? Porque assim, hoje, acho que a Rosana deve saber, hoje se você fazer um show na praia, é proibido, porque o Serviço de Patrimônio da União não autoriza. Isso é... Não é verdade? Não, a informação que eu tive... Isso é lei, viu? Isso é, por exemplo... Principalmente as obras de interesse público sempre são autorizadas. Oi, Lidio, nós sabemos que os 4 minutos estão aí, né? Eu estava em Peruíbe esses dias, olhando a praia de Peruíbe, e existem não sei quantos mil tubos lá também na questão da praia de Peruíbe. Então eu comecei a refletir sobre isso, que para mim a questão em si não era só o tubo na praia, mas a função do tubo. Por exemplo, em Peruíbe, os tubos estão lá para fazer a gestão da praia, estão servindo como lixeiras. Aqui os tubos que estão nessa praia estão jogando merda nessa praia. Aconteceu, né? Está acontecendo, entendeu? Então assim, a discussão já você está falando para a gente que todos esses órgãos liberaram essa cagada. Desculpa, mas realmente, né? Mas é fato, né? É fato. Não, vou chegar onde eu quero chegar, se você me der para continuar. Então, assim, nós estamos discutindo, ela também não quer discutir de quem é o mérito e tal, então a gente quer saber de vocês, assim, o que vocês vão fazer com isso agora? Sabemos que isso é uma obra cara, que foi feita a cagada, que está lá. A obra é imprescindível para o município, a obra tem que ter essa obra para o município, para melhorar a balneabilidade da praia, porém a gente sabe que não é o que está acontecendo. Então a gente quer ouvir da Sabesp o que vai ser feito. Por quê? Estamos com uma ação do Ministério, como a própria Rosana falou, vão ser tomadas as medidas lá, só que a gente sabe que o processo é lento. A Justiça vai ficar 10 anos para tomar uma decisão. Então o que a gente quer é o que a Sabesp vai fazer. Não deixaram ele terminar. A ideia do Barbosa, eu queria falar rapidinho. Tentando resolver o problema, a Rosana falou aí, né? Tentando mitigar o problema agora da forma como está. Precisa ser uma outra forma que essa que está inundada, né? Porém, a Sabesp continua abrindo os buracos para continuar colocando tubo. Lá no Suarão tem os buracos imensos agora. Está em andamento a obra. Então, já viu que não está certo e continua o mesmo erro. O que vocês vão fazer daqui para frente? Nós tivemos uma reunião ontem, final de tarde, com o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Chico Mendes, e está sendo proposto ali uma forma de mitigação, né? Qual é o parecer deles, em princípio, nessa primeira rodada de reunião, que eles querem até o acontecimento dessa de hoje, que eles avançarem nas tratativas. Lá, eles nos propuseram o seguinte: olha, esses postos que aí estão instalados e estão agredindo, né? Teve o acidente ambiental, essa coisa toda, né? Isso o caminhão é ressaca ainda, né? Nenhuma daquelas que quebra quiosque e tudo, imagina o dia que vem. Então, o que eles disseram? Olha, nós temos alguns casos de oleoduto em outros estados que não São Paulo, de Petrobras, que aconteceu, e nós criamos algumas coisas de produtiva. Vai lá e planta alguma coisa, vai lá e faz um paisagismo, aquela coisa. Eles têm umas outras situações, né? E uma outra proposta que eles deram é: olha, esses poços,
Um está muito alto, outro está muito baixo, um tem um diâmetro, outro tem outro diâmetro, não tem pintura, não tem revestimento, precisaria ter uma uniformização disso, né? Então, se fizesse um paisagismo em torno desses postos, era Botox no posto. seria uma alternativa da parte brincadeira. deles viável, né? Uma sugestão da parte deles. Outra situação, se esses postos pudessem ficar um pouco mais baixos, de tal forma que eles Eles vão continuar na praia. Deixa eu só apresentar um negócio na minha foto que eu esqueci, que eu acho que é muito relevante. Há uma questão de uns 2, 3 semanas atrás, a região metropolitana recebeu o governador em Santos e todos os secretários e tal. Eu participei de uma mesa que tinha o secretário de Meio Ambiente, secretário de Saneamento e secretário de Energia. E tive a oportunidade de falar. Não deu para falar muita coisa, porque tinha muita gente. Eu tive a oportunidade de falar justamente sobre saneamento. Me pediram para falar sobre saneamento. E lá, o que eu coloquei lá foi exatamente o que eu coloquei aqui. Falei aos 3 secretários que estavam presentes. O município espera. Primeiro, claro, é relevante e muito importante, o Onda Limpa, sem dúvida nenhuma. Nós estamos saindo de 8% de esgoto coletado para quase 50%. Isso é muito relevante para o município. Então, isso nós temos que No começo do projeto era 90%, né? A população cresceu. 90% porque eles consideram somente a área que está regularizada na cidade. Também demorei para entender esse cálculo, agora eu entendo perfeitamente. Coloquei lá com toda a clareza para os secretários a importância do projeto para a cidade e a importância da sua continuidade. E acrescentei exatamente o que nós estamos aqui hoje discutindo, que na continuidade do projeto esteja claramente colocada a substituição dessa rede que ficou. Eu estou na sede da CAI, tá? Só entra porque aqui. nós entendemos que isso é um passivo, vamos dizer assim, que nós vamos ter que resolver. Né? Então, Tá no meu carro. colocado isso com muita clareza. Então, Vem pra cá. isso só eu esqueci de falar no começo. Essa posição é um projeto executivo. Em frente à praia, no centro. Onde toda a cidade litorânea, tem seu sistema de esgoto, onde as redes coledoras vão para os coletores troncos, passando por esses pontos e que vão para as linhas de recalque, que vão para as estações elevatórias, e as estações elevatórias bombeiam isso para o tratamento e a disposição final no corpo oceânico ou no rio. Esse é o sistema. Para que isso aconteça hidraulicamente, isso não é Itanhaém, não é Praia Grande, não é o litoral sul, é todo o litoral, toda a costa é assim. E como da serra ao mar existe um desnível, essa aqui é uma cidade plana. E essa planeidade faz com que tenha que ter poços para que esses poços bombeiem o esgoto para levar para o tratamento. Só que ela é plana longitudinalmente, ao longo da praia, longitudinalmente. Mas da serra para a praia, ela tem uma declividade. Se os esgotos, isso é lei da natureza. O esgoto trabalha com gravidade. O esgoto trabalha com gravidade, isso é lei da natureza igual ao curso do rio, né? As águas vão para o mar. Então todo o sistema de esgoto é bombeado para o ponto mais baixo, o caminhamento da gravidade. E o ponto mais baixo é a orla. Estou numa Mas o reunião, projeto tenta inicial falar. não tapa na praia, né? A gente vive do turismo, todos os projetos têm, todas as cidades são assim. A gente vive do turismo, como é que vai ter Era uma uma reunião, eu praia? posso ligar daqui a É pouco? que da hora você mesmo falou. Isso. Né? A diferença é que Pode depois tirar. A Obrigado. diferença é que no projeto original está na orla, mas não na areia da praia. No projeto inicial está na O rua. projeto inicial tem 11 quilômetros na faixa. Na faixa litorânea. Nós temos 30 quilômetros. Não é isso. Vocês vão avançando do canal 1 ao canal 6. Canal 1 ao canal 6. Todo o sistema está na orla. A diferença é que não está nessa altura, então, não embaixo. Tá na areia. Tem um. Está na areia, bro. Tá na areia. Dá para mostrar o de Santos? Mostra o de Santos. Tá na areia. Não, beleza, mas assim, eu acho Mas lá também tá errado.
É isso que eu ia falar. Não vamos. Não. A gente não tem que ter como referência o errado. A gente tem que ter como referência o correto. Não, eu certo. Não é o certo o negócio da Aí é areia. ponto de vista. Vamos mostrar, tem. Depois a gente... Tem as outras cidades aqui, rapidinho. Vamos lembrar o seguinte também, né? Eu só tenho Esgoto, acho que todo mundo concorda no seguinte, né, Ana? Esgoto, todo mundo produz. Todas as cidades, o ser humano produz. É claro que alguns não dão tratamento, outros dão tratamento. Nós tivemos notícia de algum tempo atrás, está no Rio de Janeiro, através do emissário submarino, que era uma forma, né? Estava errado, inclusive a vida submarina ali embaixo ficou toda comprometida. Descartou-se essa forma de tratamento. Só que misturou os outros tratamento errado. Não, aqui Então, não, aqui hoje, não. deixa eu só terminar, ver se a gente concorda nesse ponto, né? Hoje a gente tem outras, a gente continua produzindo esgotos, as formas que foram escolhidas e usadas anteriormente não deram certo, né? E hoje, internacionalmente, mundialmente, existem outras tentativas de esgoto. Eu quero acreditar que essa BESP, que o Onda Limpo, está antenado, continua antenado com essas soluções internacionais. É isso que a gente espera, esse crédito a gente tem que dar para eles. Né? Agora, da forma que está sendo colocada, se está o PV, e se a gente está escutando deles que existe a possibilidade de retirar, de recolocar, como a os poços, nós temos que dar uma solução. É que ele está dando volta na ambiental, né? Agora, o sistema de esgoto é dessa maneira, Agora, porque nós não podemos... Porque se nós chegarmos no Sabesp, quando ele falou, nós não queremos nós vamos ter um problema seríssimo. Não é parar, é transferir. Não é parar. Nós vamos Não. voltar isso pra casa. O que eu quero saber é o seguinte: Não, mas ninguém falou em alguém parar. aqui nessa sala quer que continue do jeito que está? Ninguém quer. A gente está atrás de uma solução. Ninguém quer. Eu não estou vendo ninguém aqui que fala, eu quero, eu acho bonito mesmo com floreira. Lá, eu não estou vendo. A questão não é o querer ou não querer, cara. A questão é, eu estou vendo uma solução, Mas nós cara. estamos reunidos aqui, eles aceitaram participar dessa reunião. Acho que a proposta, eu concordo com o que a Rosana colocou. Ninguém quer sujeito na praia. A denúncia, como a Rosana falou, e eu concordo com ela, já foi feita. Não adianta essa nossa reunião aqui, não adianta, porque a denúncia ela foi feita. Tá? Isso eles já têm. Isso aqui já tem, não vai parar, os advogados que estão aqui sabem, isso não vai parar, vai continuar. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é tentar minimizar, somatizar e todo mundo começar a falar mais da mesma linha, porque isso aqui já não para. Então, mantendo essa linha, inclusive que a Rosana esteve presente, o governador anunciou uma obra bilionária de um túnel ligando Santos ao Guarujá, um túnel subterrâneo, submarino. Então nós vemos as tecnologias que existem hoje, internacionais, inclusive a obra tem um investimento internacional. Será que não existe uma tecnologia para tirar a rede de esgoto da praia e passar para a rua, para o asfalto, para a marginal da linha do trem? Não existe uma tecnologia? Essa tecnologia que está implantada aqui é boa, é a melhor de todas, é a melhor do que Praia Grande e é a melhor do que... Eu acho que uma tecnologia que permite a rede de esgoto na areia da praia não pode ser boa. Mas eu levar o prefeito Santos lá perto. Mas lá não dá certo também. Como é que lá tirar o esgoto dos quiosques? Só falar, tem que ter, ó. Como é que vai tirar o esgoto dos quiosques? Quem está lá na beira, ele está jogando ferro para água. Nós temos problemas de engenharia para esse projeto, sem dúvida. Mas existem complexo, tecnologias. Com certeza. Mas Existem. não são tecnologias. O que a gente está discutindo aqui é o caminhamento dessa rede, ela ter passado por onde ela passou. Então, a minha sugestão é utilizar tecnologias para que retire... Não precisa nem de tecnologia, é só o contrário. Ele não desce? Esse ponto de visita aqui, aqui é no canal Por que não 1 faz em ao Santos, contrário? lá na Faz praia mais alto de e Santos. dentro mais baixo. Esse Vai ponto descer de do jeito, visita é aqui, verdade. ele percorre Entra na linha do trem. ali. 6 quilômetros da faixa da areia da praia, mais ou menos a cada 70, 80 metros, tem um poço desse. Ao longo de todos os canais. São 6 quilômetros de... Para ter uma ideia, embaixo desse poço aqui, tem uma tubulação, nesse ponto aqui, já de 3 metros de largura por 2,70 de altura. Passa um rio lá embaixo. Um rio de esgoto. Passa 3 metros cúbicos de esgoto por segundo aqui, ó.
entendeu? E aqui entra nessa plataforma, corta a avenida da praia e vai para tratamento. Só que é um tratamento pré-condicionamento, aqui é tratamento. Por isso que hoje não dá para dar um mergulho na Praia de Santos. Exatamente. Hoje as praias, e a gente não quer isso na nossa praia. A gente não quer isso na nossa praia. Todo esgoto é reunido aqui. Agora, quando o esgoto é reunido aqui embaixo, a diferença é que aqui está enterrado, aí está aparente. Quando ele é reunido aqui embaixo, o que é que vai acontecer com isso? Isso é levado para tratamento. Tá? E o tratamento, no caso lá de Santos, de Praia Grande, eles estão mais próximos da praia. Só uma pergunta, nisso disso mesmo, assim. Vocês há casos de vazamento em Santos? Teve casos de vazamento? Se há caso de vazamento, teve. Mas o acidente que teve aqui não é para acontecer mais não. Isso é errado mesmo. Não pode acontecer. Né? Mas e com relação ao avanço do mar, o risco? Vocês têm ciência desse risco? Aqui é o local mais seguro. Não, mas vocês têm ciência desse risco? Aqui é o local mais seguro. Por isso que nós estamos aí nesse local, porque é o local seguro. Porque, volta para as primeiras. Seguro até quando? A A gente está tendo aumento do nível do mar. Ano após ano. Não entendi. Justamente Aqui há 2 anos derrubou o quiosque, Daqui a 20 derrubou... anos, 30 anos, avenida. será que isso aí vai estar dentro do mar ou vai estar fora do mar? É por isso que tem que ser aí, você vê? Porque aqui em Itanhaém, o exemplo de Itanhaém, pode ir, nas fotos. O exemplo de Itanhaém, o que acontece? O que acontece? Na região da avenida, da praia, em determinados trechos da litoral da orla aqui, ela está com 1,5 metro a quase 2 metros a praia, a avenida em relação à praia. Tem um desnível. Esse desnível seja o maior complicador. Exato. Esse desnível aqui já é em decorrência desse avanço do nível do mar. Cada ressaca vem, tira um pedaço e vai ficando um metro. Esse desnível ele provoca. Esse desnível, o que é que ele provoca? Ou assoreamento, que às vezes desaparece o tampão, ou assoreamento, ou erosões. E quando dá erosão, Quando dá erosão, essa barranca fica instável. Esse barranco fica estável. Isso aí. Lídio, eu posso fazer uma pergunta? A prefeitura Posso te fazer outra pode, pergunta? sim, pode. Você, com seus filhos, colocaria essa cadeira de praia aqui, tomaria banho de praia? Posso responder? Eu fiz a pergunta pra você responder. Posso responder? Deve. Eu acho que ainda é lugar de piquenique. Não, eu tô falando do lugar piquenique. Eu estou falando colocar a minha cadeira de praia na praia. Eu acho que ainda é lugar de piquenique, é isso mesmo, concordo com você. Concordo com você, não é lugar de o pessoal jogar bola e fazer dali um cabide com a roupa ali. Não é isso que eu falei. Não foi essa pergunta que eu fiz. Ele entendeu a sua pergunta, ele está respondendo, Barbosa. Não, ele não respondeu. Eu a resposta dele. Mas eu não entendi a resposta dele. Agora veja bem, a instabilidade disso aqui, ou é pelo terreno natural da areia, que tem lá uma pancada da praia em relação lá, ou é uma ponta de aterro que os prédios fizeram para que... Porque a nossa praia, ela tem essa conformação de alteração Então, de numa nível conformação natural dessa, mesmo. a senhora como secretária sabe que quando tem marés altas, ressaca ou chuvas intensas, essas ruas que cortam e desembocam na praia, elas são erodidas. Desaparece a avenida. Desaparece. Até que se coloca aquelas rotatórias para ver se quebra um pouco essas erosões. Então, se o sistema de saneamento básico for instalar a rede de esgoto nessa condição de instabilidade, nós perdemos a rede também. Então é obrigado a pôr embaixo por questões de segurança. Porque para a Secretaria, o Patrimônio da União lá, tanto faz estar aqui ou estar aqui, que pertence ao Patrimônio da União. Sabemos. É 33 metros na maré. É área de pré-mar. Isso é lei, isso aí? Então a prova de que existe a necessidade de autorização. Nas obras estacionárias tem. Não, concordo. Inclusive a prefeitura. Na areia da praia? Para a obra de arte, sim, tem que ter. Posso estar errado, posso usar o papel aqui? Eu queria deixar eles mostrar a apresentação toda primeiro, depois a gente começar a falar, senão Ó, fica tem a praia bagunçado. aqui, certo? Bagunçado tá a praia. Ia me descer,
Tem que mostrar primeiro, tem que mostrar Nós primeiro. temos aqui, ó, a linha do trem, que fica mais distante e até hoje o mar, graças a Deus, ainda não chegou ali, né? E se a gente fizesse esse tronco que está passando embaixo da praia, por aqui, e numa obra de engenharia a gente invertesse essa declividade, aqui mais alto, aqui mais baixo, nós passaríamos os esgotos dessas casas por baixo para cá, mas tem que Sabe o que é isso aqui? profundidade que precisaria chegar. Sabe o que é isso aqui? Inviabilidade hidráulica. Porque aqui eu vou chegar com 8 metros de profundidade e eu vou bater prédio. Construir, Carol. Numa manutenção, fica aqui uma Então tem que ter outra Carol, uma outra questão aí é o seguinte, você tem a casa voltada para o mar. Eu vou ter que fazer a rede ali do mesmo jeito para poder coletar, senão eu não vou coletar. Tem aqui algumas no casas que ficariam Mas ela vai estar isoladas. ali na casa, independente se vai estar no mar ou vai estar para dentro. Se não é possível dessa forma, alguma outra tecnologia tem que ter. O que não pode é continuar na areia da praia. Viu? A condição que ele está colocando, além da inviabilidade executiva, tem a inviabilidade agora ambiental. Por quê? Porque na hora que der um extravasamento nessa linha aqui, do lado da ferrovia, na hora que der um extravasamento, fica um ponto alto. As casas e os prédios e os estabelecimentos do subsolo ficarão alagados de esgoto, porque de lá vem para cá e está interligado, é um vaso comunicante. Tem que pensar uma outra tecnologia. Inventa. Esse não é o problema nosso, da sociedade e da população. Esse é o problema de quem está fazendo a obra. Se não é possível de um jeito, tem que Você arrumar prefere... Tem um jeito, é não fazer, ó. Mas veja, a justificativa, a princípio, foi economia na obra e a questão da interferência disso na imprensa. Interferência de edificações. Mais caro ainda, porque na hora que nós pegamos a estação... Serginha, vamos combinar? Sim, vamos. Até uma sugestão, mas assim, não sei se ela tem sugestão. Vamos deixar de terminar, depois a gente abre. Será que não é melhor? Vir escutar o pronunciamento deles todo, depois a gente abre a discuta. Pode ser? Pode. A gente já bota as perguntas todas. Tá bom. Vamos caminhar. Eu quero chegar finalmente na solução. Então tá aí. Ó, toda a orla aí, né? De Mongaguá até a divisa do Peruíbe aí, está tudo aí. Então, tem 2 estações de tratamento. 2 estações de tratamento. Todo o sistema, hidraulicamente, né, pela gravidade, né, vem, e tudo é bombeado aí. Bombeado. Uma estação elevatória que bombeia para essa, bombeia para essa, bombeia para essa. E dividido em 2, senão as profundidades ficariam grandíssimas. Então, ela dividiu o sistema em 2. É privilegiado aqui, tem 2 sistemas de tratamento. Né? Então, é obrigado a vir para a orla para o tratamento. Agora, onde que encarece mais ainda? Porque o tratamento poderia ser feito aqui, na orla. Por quê? Porque o esgoto está chegando, você bombeia, trata ele e dá a disposição final do corpo oceânico. Agora, o tratamento, o que está sendo feito? Daqui está levando para trás da rodovia. Ou seja, nós estamos fazendo um turismo e pegando o esgoto da praia, coletando tudo, naturalmente, né, pela natureza, e bombeando ele para um tratamento depois da rodovia. O custo disso, o investimento disso, o custo de energia elétrica, custo de manutenção e das instalações, para tratar lá e depois dar a disposição final no rio. Então, aí é que o SPU, por exemplo, entraria forte se nós tivéssemos um tratamento aqui na orla. Aí você tem uma obra de arte, tem uma obra civil, tem serviço, e aí você precisa dessa autorização, como no Santos precisou, como lá na Praia Grande precisou, porque as estruturas estão na praia, estão do lado da praia. Agora, nós levamos isso para trás. Não, mas tem estrutura aqui. Entendeu? Sim, essas estruturas que estão aí. Não, existem estações reservatórias. As estações elevatórias. Não, reservatórias. Não tem. Além do que no... Não tem reservatório. Não, ali no satélite. Insuportável.
estão aí. Nesse município não está. Então, um custo maior para distanciar o tratamento. Isso aconteceu em Cubatão, também, que estava tudo liberado, até pela Secretaria, pelo IBAMA, estava tudo liberado. Entrou o Ministério Público Federal, que é isso que você tem questionado aí, eu estou contigo. Entrou o Ministério Público Federal e embargou lá as obras que estavam em fase de projeto, contestando o IBAMA, contestando o CONAMA, contestando o CETEP, contestando o governo estadual, o Ministério Público Federal. Nós estávamos na fase de projeto. O que fizeram então? Tiraram o tratamento do bairro e foi levado a 7 quilômetros de distância para tratamento. Entendeu? Mas por algo de denúncias, nos quais estava na fase de projeto e o Ministério Público entendeu por bem assim, e para a encrenca não continuar, então levou o tratamento a 7 quilômetros de distância. Cubatão, né? Porque lá o governo municipal lá é firme, né? E aqui, isso foi em gestões anteriores, não foi agora não. Mas foi na época do Covas, do governador Covas. Né? E daqui nós estamos levando para de trás da rodovia. Não é nem na linha de trem. Vamos para lá, do lado de lá. Entendeu? Para levar essa rede para lá, é muito investimento, é mais caro. É mais caro, lógico. Então, quer dizer, se tivesse aqui era melhor, mas o impacto seria maior. Então, você me diz que para vocês fazerem isso, jogar lá para depois da pista é possível porque há um investimento maior. Então, por que não tirar a rede coletora da praia, colocar na parte mais alta e bombear? Essas estações elevatórias aqui, estão aqui, elas vão bem. Eu entendi isso, João. Isso eu entendi. Com licença. Claro. O que eu estou falando é aqui. Nós temos uma rede aqui que está jogando para a ética que tem aqui, correto? Isso. Esse é um coletor. Isso. Correto? Esse é um coletor. Isso. Correto? Então, por que, como a própria Carol falou, não colocar ele aqui? Você me deu a justificativa. Só que, pela justificativa que você me deu, aqui não tem problema também, porque se há entupimento aqui, volta o esgoto para casa. Porque aqui, ó, aqui a planeidade está aqui, ó. Tá, eu estou falando daqui. Agora, do morro para cá, nós temos que subir o morro com o esgoto. Então, nós reunimos Ô Barbosa, primeiro você tem que coletar ele, para depois bombear. Para coletar ele tem que cair para um lugar mais baixo. Aqui ele não está coletado, perguntou? Aqui não é uma rede coletora? Não, Aí é bombeado. Ele é bomba, tem pressão aí dentro. Tá, então se a gente... não pode ter Esse é o elevatório, correto? Vamos disso? Então, se a gente coloca aqui e coloca a estação elevatória, não vai bombar isso? É minha pergunta. Já está lá, se não bombar... Tira a rede já aqui, para cá. Se não bombear, É simples. Como é que você capta? Imagina que a casa está voltada de frente para o mar, certo? E ela está voltada com a declividade dela nesse sentido, de frente para o mar, mas aqui. Como é que você pega o esgoto da frente da casa dela? Imagina todas aquelas casas que você tem ao longo de toda a praia. Como é que você pega os quiosques da praia? Como é que você pega o esgoto dela? Precisa ter a rede lá, não tem jeito. Por exemplo, a Condessa de Viveiro, nós não vamos usar na área da praia. Nós temos a Condessa que passa a 2 quarteirões, correto? A Condessa quase cruza essa parte toda aqui. Então nós temos outras avenidas, por exemplo, a que é alto, não é alto, ela é alto, correto? Como a parte de lá de dentro também é alta. Lá onde estão colocando estações elevatórias para conduzir esse esgoto. Como há algumas na beira da praia, para poder jogar esse coletor para rede, para ir fazer o tratamento correto? Você me falou o quê? Nos quiosques. Como a Carol falou, você coloca a rede coletora na avenida ali, ou Condessa, ou essas outras. Se você coloca uma rede um pouco mais alta aqui, na avenida, a questão vai ficar caro para vocês por quê? Você não tem que desapropriar a área. Correto? Manutenção deixa ele área. O problema é que a rede o coletor pronto ficaria muito fundo. Nós estamos no nível do mar. É um desenho que... Nós estamos no nível do mar. Você está no nível do mar. A 2 subsolos abaixo do nível do mar, você não trabalha numa manutenção. Você vai pôr uma estrutura que você tem uma
uma casa, um prédio, não é isso? No ponto de vista da área, essa Sabesp até prefere, viu, Barbosa? Ela prefere ter as instalações dela dentro de uma área onde pode fechar e fica assim, mais protegido. O fato da elevatória, o extravasamento de esgoto que ocorreu, foi porque houve roubo de cabo. Talvez se estivesse dentro de uma área protegida, isso não teria acontecido. Então, mas amanhã vai ser outro motivo, depois de amanhã vai ser outro motivo. E aí, As coisas vão ficar aí por muitos e muitos anos. E o né? motivo, ele está mas o motivo está sanado. Por quê? Porque se não tem energia elétrica, tem que ter gerador. Mas Nós temos que entrar com o gerador. Nós temos que entrar com o gerador, acabou? E o que faz com a ressaca? A ressaca não afeta a nossa população. A nossa população está protegida, né? Se ela estivesse na avenida, a ressaca que tem na avenida, ela leva a galeria de água pluvial, ela leva o próprio pavimento. Quantas vezes nós tivemos, a prefeitura já teve que fazer intervenção na avenida para corrigir a avenida? Eu consultei engenheiros da própria Sabesp em São Paulo e eles me afirmaram que existem equipamentos, existem tecnologias de que hoje você perfura de forma subterrânea os imóveis sem precisar abrir rua nenhuma. Por Você baixo perfura do por baixo dos imóveis. A Sabesp não tem autoridade para isso. Você vai fazer uma obra embaixo da sua casa, Existem Não, existe. A Sabesp não faz isso. A Sabesp não faz isso. A Sabesp não faz isso. Você autorizado a colocar lixo de esgoto por baixo da sua casa? Onde eu vou nadar, levar meu filho para brincar, A intenção dessa obra foi exatamente essa, tirar o esgoto do mar. Entendeu? Hoje, tem lugares ali, Belas Artes, cai tudo no rio o esgoto. Praia do Sonho, Praia dos Pescadores, cai tudo no rio esse esgoto. A região ali do Laranjeira, cai na vala e vem para o mar. Tudo que cai no rio, vem para o mar de novo. A intenção dessa obra foi tirar o esgoto da praia. Olha o que o Fernando está falando aí. Vazou um dia, por causa desse problema. Meia hora, né? Um dia não, meia hora que vazou. Você não vê na rua vazando todo dia. Mas isso é Você, na crime, frente igual. da sua casa deve ter um posto lá. Mas isso é você não crime. vê ele vazando todo dia. Na praia é crime, Na praia também não vaza. Vazou por uma ocorrência isolada. Certo? Não deixa O que importante é que quando vazar, a Sabesp vai estar lá para arrumar. Vai ter alguém para arrumar. Para consertar. Não vamos deixar poluir a praia. A obra foi exatamente para isso, para tirar o esgoto da praia. Olha o tratamento de esgoto que ele está falando aí, que está acontecendo hoje. Hoje tem- 600 hoje tem milhões de vários litros que foram continuam. tratados até agora. Mas não é isso. Olha, se você ver ali pelo desenho, a obra vai estar na praia, toda Quatro aquela litros parte para cada de cima brasileiro. continua jogando esgoto no rio. Você não está entendendo. Mas não é isso que a gente está discutindo. Está poluindo o rio. Tem mais gente no prédio. Vai, Não, pode continuar. Eu queria falar o seguinte, nós tivemos acesso ao projeto original da Sabesp. sei. Que em nenhum momento no projeto se vê ocupação da área da praia. Só que o que eu gostaria de perguntar é por que em determinados trechos, já que não é a praia inteira que está Sim. por que em determinados trechos se teve que passar o esgoto pela praia e quais foram as causas do impedimento? Legal. Por que não se contornou, então, esses impedimentos de outra maneira, ao invés de passar pela praia? Ótimo. O projeto executivo, né, ele foi entregue, eu não lembro se foi 3, 4 ou 5 vias para a prefeitura, para a CETESB, para todos os órgãos envolvidos no projeto. Né? E a licença ambiental, a condição na qual ela saiu é exatamente a maior parte dos trechos é sobre leito carroçável. Em alguns casos está no logradouro, está no passeio, em alguns casos está na orla. Toda a interceptação oceânica normalmente é orla. Né? Quais os casos dos 22 quilômetros de praia, quais os casos nos quais foi colocado na orla? Né? Nós temos aqui 5,5 km, 800 metros, 1,5 km mais ou menos. Né? Vamos dar uma olhadinha nesses casos em que foi para a orla. Né? Tá aí. Né?
Isso seria avenida. Olha aí, nós temos aqui área verde. Nós temos aqui quiosque. Nós temos aqui as casas. Mas isso foi ocupação irregular. Aí é rua? Aí eu não sei. Eu não sei. Não, cadê a Avenida Beira-Mar. Era pra ser Eu não sei. Era pra ser, né? Era para ser Beira-Mar no Sul, não, né? Tinha uma avenida projetada. Agora, diante de uma encrenca de meio ambiente, de IBAMA, de CONAM, de estruturas de condomínio, de prédios, você entrar para desafetar uma área dessa, onde já existe alguma coisa de prefeitura e as constituições, você entrar no terceiro aí, é um crime maior. Então, aqui eu tenho que... eu achei que crime maior é fazer na praia. Eu acho que isso Não, daí... porque aqui a liberação, a licença ambiental está aqui, não está, ou é aqui, não. Quem que deu essa licença? Que licença ambiental? A Ocupação irregular? CETESB, o DPRN, o DAIA, todos os órgãos Eu não sei, mas eu entendo que o projeto Onda O Limpa... SPU, onde houve obras de arte, foi feito. Eu entendo que o projeto Onda Limpa, que abrange todo o litoral do estado, Uhum. é um projeto grande e que Sim. deveria ser licenciado pelo IBAMA. O que aconteceu é que ele foi repartido e licenciado em parte Foi pelo o quê? CETESB. O quê? Não entendi. O projeto como um todo. Não. Isso é lei. Isso é lei. A competência de um licenciamento é de um órgão só. Isso é lei. Isso é lei. Depende do tamanho do... Depende do projeto, não do projeto com envergadura. Depende do impacto. Quando ela é municipal, quando ela não interfere entre estados, é legislação isso. É legislação. E O DAIA. foi o DAIA, depois CETESB e DPRN. Foi o antigo DAIA, né? Antigo DAIA, isso. E o IBAMA é muito mais confortável e amparado por lei, ela não dá o parecer porque é de competência do Estado e também do município. Ô, Elidio, então eu estou entendendo que... Isso é manifestação do IBAMA e está em resolução e lei. É isso, eu tenho uma pergunta então. Então vocês não vão tirar a rede coletora da praia? Não, a rede coletora está instalada e funciona e é perfeito. Agora, o que nós precisamos é tratar esse impacto desses postos. Aí Foi ótimo. o sistema de esgoto na horta é isso que se faz. Entendeu? Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Tá aí, né? Tem até junto aí, tem vegetação que não pode.